Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto ouvinte, Deus abençoa você e sua família. Hoje nós somos chamados a contemplar a finitude da nossa peregrinação, indo ao cemitério, rezando pelos nossos mortos. Hoje é dia de finados. Sou Dom Adair, bispo de Formosa, rezando com você nesta terça-feira, em que nós comemoramos liturgicamente todos os fiéis defuntos. A Igreja cerca de especial amor e devoção a memória dos fiéis defuntos, oferecendo-lhes sufrágios. Na morte de seus filhos, a Igreja celebra o mistério pascal do Filho de Deus, centro de nossa fé. O dia de hoje é um convite à esperança, enquanto aguardamos até que Cristo volte. E assim tenhamos a consumação do mistério redentor em nossas vidas, por meio de nossa associação ao mistério da vida e da morte de Cristo, nosso Senhor. Para muitos, esse dia será também um dia de sofrimento, pois pela primeira vez vai visitar seus entes queridos sepultados, em razão de todo o contexto sanitário da peste que nós estamos ainda vivendo. A minha palavra para você, que hoje vai ao cemitério e vai prantear os seus entes queridos falecidos sobremaneira recentemente, que o seu olhar não fique apenas no túmulo, mas que você possa olhar para o alto e contemplar na esperança que Deus nos deu a graça de viver, a ressurreição dos seus entes queridos e também a nossa própria ressurreição. O dia de finados é um dia também pedagógico para a nossa espiritualidade. A Igreja nos convida a ir ao cemitério. Muitos que, impedidos por doença e idade, não conseguem ir ao cemitério, poderão rezar em casa, fazer as suas orações, pedindo o descanso eterno dos seus familiares. Mas para os que têm condição de ir ao cemitério, não deve deixar de fazê-lo. Como disse, é pedagógico. O cemitério é um ambiente muito propício para a nossa meditação acerca da nossa efemeridade, da nossa vida passageira neste mundo e da necessidade de cultivar no profundo de nós o dom da humildade. Diante da morte, diante desse mistério, nós cristãos não temos outro olhar senão para a esperança no ressuscitado. A morte é um mistério que está na esquina da vida de todos nós. Ninguém vai escapar desse momento, precisamos estar preparados. E quanto mais a gente entende esse processo como algo também divino de Deus nas nossas vidas, mais a gente quer viver a humildade, o amor, a esperança, a fé. Não deixe de visitar o profundo do seu coração e também pensar a respeito dos seus pecados, das suas misérias que precisam ser superadas para entrar nesse caminho de uma preparação bonita para a Páscoa pessoal de cada um de nós. Todos estamos neste caminho, que não é um caminho de desespero, mas um caminho de esperança, um caminho de fé, um caminho de amor. Que Deus nos dê esta graça de hoje rezarmos pelos nossos falecidos e, ao mesmo tempo,
cultivar em nós esse dom precioso da humildade, quebrando as nossas vaidades, as cadeias de toda soberba, de todo orgulho, para bem preparar a nossa santa e abençoada morte, como nós pedimos todos os dias a Deus, que Ele nos conceda no final da vida uma santa morte. Que a Santíssima Virgem, Mãe da Consolação, console os que hoje vão sofrer na visita ao túmulo dos seus entes queridos. E que Deus, por ela, pela Virgem da Boa Morte, nos conceda também uma boa hora, que nós possamos, o dia que sairmos deste mundo, estar com o coração cheio de esperança, de fé, de caridade, para encontrarmos com Deus em sua plena justiça, com o coração livre e profundamente amoroso. Que o Senhor te dê um dia de paz e que esse dia de finados possa ser um dia também de meditação, de esperança e um dia também de cura para os corações que estejam muito machucados pela morte. Vá à missa, participe bem da Santa Missa, escute a palavra de Deus e deixe Jesus falar no profundo do seu coração, porque você vai ter paz e consolação. O Santo Evangelho da missa de hoje é de Lucas 12, 35 a 40. No final do texto, nosso Senhor nos diz assim: mas ficai certos, se o dono da casa soubesse a hora em que o ladrão iria chegar, não deixaria que arrombasse a sua casa. Vós também ficai preparados, porque o Filho do Homem vai chegar na hora em que menos o esperardes. O cristianismo é uma religião da esperança. Nós aguardamos a volta de Cristo. Se não estivermos naquele dia tremendo, dia de parousia, dia da chegada de Jesus, para o julgamento final, para a consumação da sua obra, com certeza Ele virá na nossa subjetividade, no nosso eu pessoal, no dia em que chegar o tempo em que nós vamos sair deste mundo. Nós somos esta pequena semente que precisa morrer para nascer. Assim é a nossa vida, nós precisamos morrer para que possamos ressuscitar com Cristo. Não deixe passar ao largo da sua meditação esse dia tão importante. Hoje não é um dia para a gente farrear, ir para a beira dos rios, dos lagos, para irmos aos festejos, às comemorações de amizade, etc. Hoje é um dia de oração. Dia de rezar também pelos mortos, porque os nossos mortos precisam da nossa oração e nós temos que praticar essa caridade de rezar pelo sufrágio dos mortos. Não é invocar os mortos, mas pedir o descanso eterno para eles. Pedir que o bom Deus alivie as penas que foram comutadas em razão dos pecados, essas penas que vão para a eternidade. Hoje é um dia também de fazermos nossas indulgências. E a indulgência plenária para esse dia de finados e essa semana que segue ao dia de finados exige que a gente tenha a confissão, a comunhão, a oração pelo Santo Padre, o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, e depois fazer também a visita ao cemitério por um morto. A indulgência plenária de hoje é para um falecido. E também nesses próximos dias seguintes ao dia de finados, a gente pode até o próximo dia 8 fazermos esses pedidos diários, desde que a gente participe da missa, da Santa Comunhão e pratique estas orações nas intenções do Santo Padre, podendo também, se não for ao cemitério, fazer o terço ou a via sacra na igreja, ou mesmo na sua casa. Que o Senhor nos ajude a orar, a aliviar o
peso dos sofrimentos, da saudade, da tristeza, e que todas estas realidades obscuras, tristes, que às vezes tomam conta da nossa vida e torna-se um flagelo na nossa existência, que tudo isso possa ser comutado em bênção, em paz, em serenidade e espiritualidade na sua vida e na vida da sua família. Senhor nosso Deus, Deus da consolação, que nos consola com a paixão do seu Filho diante do mistério da morte e do sofrimento que alcança nossas vidas. Senhor, dai-nos sempre esta consciência que nós somos mortais nesse mundo, mas também esta consciência sobrenatural de que nós conviveremos contigo após a nossa morte. Ensina-nos, Senhor, com a morte do teu Filho Jesus, a viver a alegria da esperança que salva, que renova, que transforma nossas vidas. Cuida de nós, Senhor. Cuida dos que sofrem, dos que estão machucados e feridos pelo luto, pela morte, pelo sofrimento. Toca o coração das pessoas que hoje estão muito machucadas e tristes pelas mortes recentes nas suas famílias, às vezes muitas mortes. Dai-nos, Senhor, esta consolação, enxuga as nossas lágrimas, abençoa nossas vidas e nos prepare para o derradeiro momento de nossa existência, estarmos em profunda comunhão com teu mistério, com teu amor. Aumenta, Senhor, a nossa caridade, o nosso zelo pelos outros e a nossa proximidade uns com os outros, sobretudo na família. Liberta-nos dos vícios e de tudo aquilo que nos separa da vida e da esperança. Assim seja. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, Mãe da Consolação, venha sobre você e sua família a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, assim seja. Tenha um abençoado dia na paz e na oração e até amanhã, se Deus assim nos permitir.